capítulo 16, a partir do verso 14. Agradecer ao pastor por mais uma vez esse convite. Estou muito feliz em poder estar aqui, trazendo mais uma vez a palavra do Senhor. Que o Senhor venha me usar, não venha sair nada da minha boca, que não seja do coração do Senhor, porque muitas das vezes nós queremos prolongar, mas que só saia aquilo que o Senhor deseja falar. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Todos acharam? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, ao nosso Senhor, a seus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que estás com as ovelhas. Podes tomar os seus assentos. Irmão, Deus vem falando comigo, veio falando durante a semana toda, a partir do momento que o pastor me fez esse convite sobre a palavra aqui em 1 Samuel. Todos nós sabemos que em 1 Samuel é onde Deus aparece para Samuel e diz para ele: até quando vai estar você olhando por Saul, que eu já o rejeitei como rei. Deus já tinha rejeitado Saul como rei, mas não como uma alma que nós devemos olhar e continuar orando por ela. Mas Deus já não queria mais Saul como rei. E sabemos que Samuel, ele vai pegar o seu azeite, a sua botija, como Deus mandou que ele fizesse, e fosse para Judá, para Belém, para ungir um dos filhos lá de Belém. Ele manda que Samuel vá para lá e fala: lá eu já tenho um novo rei escolhido. Vá até a casa de Jessé. Sabemos que Samuel, ele vai estar amedrontado, com medo do que Saul poderia fazer na sua vida, contra a sua vida. Mas Deus dá todo o jeito, toda a estratégia de como Samuel iria até a casa de Jessé para oferecer o holocausto, para trazer ali a presença de Jessé e falar: eu tenho um filho teu que vai se tornar rei. É o seu filho que vai se tornar rei hoje. A partir de agora, eu vou ungir um dos seus filhos. Sabemos que Jessé, ele tinha 8 filhos, contando com Davi. E isso, Samuel chega lá, chama Jessé, oferece holocausto e abençoa tanto a Jessé e aos seus filhos. Jessé, a partir dali, ele vai para a casa de Samuel, a partir dali, vai para a casa de Jessé para abençoar e ungir um dos seus filhos reis. Quando Jessé ele entra dentro de casa, ele vai avistar um dos seus filhos.
E quando ele avista um dos seus filhos, que é Abinadab, que está no quartel, servindo ao Senhor, porque ele era homem, era do exército de Saul. Então, na cabeça de Samuel, ele vai olhar aquele homem e vai falar: bom, é esse o novo rei. Porque para a cabeça de Samuel, ele estava preparado para ser rei. Mas Deus pega e fala: não, Samuel, eu não vejo como você vê, como o homem vê. Porque até mesmo na nossa cabeça, na nossa visão, quando entrássemos na casa de Jessé, olhássemos para Abinadab e ia falar: ele é o rei, ele é um novo rei, ele é valente, ele tem boa aparência, está no exército, é o mais velho. Mas Deus fala: não, não é esse, e manda vir o seu segundo filho, que também Deus falou: também não é esse, não é. Ele pode estar no quartel também, ele pode estar preparado para o homem, para lutar, mas não é esse. E vem o seu terceiro filho, também não é, também está no quartel, também está servindo o exército, mas também não é esse. E vem passando um a um, até chegar ao sétimo filho. E Samuel pergunta: Jessé, acabaram os seus filhos? E Jessé fala: não, existe mais um, que está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Ele está lá. E é aqui que eu falo, eu começo a olhar aqui, que muitas das vezes nós estamos pensando que estamos esquecidos, mas na verdade não estamos esquecidos. Pois ali dentro da casa de Jessé existiam 7 filhos. Pelo que eu saiba pela história, e vai contar, que Davi, quando foi ungido rei, ele tinha apenas 15 anos. Era aproximadamente há 15 anos. Então ele estava cuidando, fazendo um dos afazeres da casa do seu pai. Não é porque Jessé o renegava, não era porque o Jessé tinha esquecido dele, porque seus irmãos o odiavam, porque ele não era bonito, ou porque ele era feio, porque ele era baixinho, ele não era grande, mas não. Nós vamos ver que no versículo 12 vai falar: então mandou em busca dele e o trouxe, e ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. Nós vamos ver que Davi não era qualquer um, ele tinha boa aparência também, como seus irmãos também tinham, porque quando Samuel olha para Abinadab, ele vê a aparência de Abinadab, ele vê a aparência dos seus irmãos, achando que era somente pela aparência. Só que Deus, ele não nos escolhe somente pela nossa aparência, ele nos escolhe por tudo aquilo que a gente vem nos preparando pelo meio do caminho. Nós vamos ver aqui que no verso 18, o jovem vai falar: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um dos seus filhos de Jessé, o belamita, que sabe tocar harpa, é valente, animoso, é homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil presença. Davi não estava lá no campo cuidando das ovelhas porque ele foi renegado pela sua família. Na verdade, ele estava no campo cuidando das ovelhas porque Deus estava preparando um rei. Deus estava preparando a Davi. Quantos de nós aqui, quem acha que vocês se acham escolhidos do Senhor? Eu me acho escolhido do Senhor. Eu creio que se vocês estão aqui hoje, é porque o Senhor te escolheu. E quem quer ser capacitado pelo Senhor? Todos queremos. Mas para sermos capacitados pelo Senhor, nós não podemos sentar aqui somente e ficar esperando cair do céu. Nós temos que nos preparar. O versículo 18 vai falar que Davi, ele era preparado. Nós vamos ver que ele está falando aqui que ele era preparado para a guerra. Deus preparou Davi desde como cuidar do povo, porque se ele está cuidando das ovelhas, ele está aprendendo como cuidar de cada pessoa. Porque as ovelhas, na verdade, nem sempre elas são obedientes.
Nem sempre ela toma o caminho que o pastor que está guiando vai. Muitas das vezes o pastor, se a gente lembrar da palavra, vai falar que tem aquelas 99 ovelhas no aprisco, mas o pastor vai sair dali, deixando aquelas ovelhas com alguém tomando conta, para ir lá e buscar aquela uma. Por quê? Porque aquela uma quis se desviar, quis se desgarrar. Então Deus está ensinando, no mínimo, é no pequeno detalhe que a gente aprende o que Deus quer nos ensinar, como agir. Deus está ensinando Davi como cuidar do povo. Primeiro você vai cuidar de ovelha. Aqui Davi, esse jovem fala que Davi, ele era preparado para a guerra, mas engraçado, Davi não era do exército, nem ainda tinha enfrentado Golias. Como que ele era preparado para a guerra? Porque aquele jovem sabia que quando apareceu o urso e o leão, Davi estava preparado para cuidar das ovelhas e não deixar nem o urso nem o leão atacar aquelas ovelhas. Então a gente vai vendo que Davi não estava lá somente por cuidar de algumas ovelhas, porque estava esquecido pelos seus pais, porque era rejeitado pelos seus irmãos. Não, ele estava lá porque Deus o colocou. É no pequeno detalhe que a gente vai aprendendo com a vida. É no pequeno detalhe que a gente vai aprendendo o que Deus quer que a gente faça. Se a gente quer ser capacitado pelo Senhor, a gente tem que estar preparado. A gente tem que se preparar todos os dias. Não tem como eu pedir algo a Deus e ficar sentado esperando. Certa vez eu falei, Senhor, eu quero pregar. Eu ficava, Senhor, eu quero pregar. E uma vez Deus me falou o seguinte, se prepara. Como que você vai pregar sem preparo? Te dei 3 oportunidades na vida. Uma você pregou 5 minutos, a outra porque alguém falou para você que para pregar era somente ler um versículo e deixar que o Espírito Santo fazia o restante. Isso é balela, isso é mentira. Se você quer que o Espírito Santo te ajude na sua pregação, tenha intimidade com Ele. Vai orar, vai estudar a palavra do Senhor. Não tem como ter a ajuda do Espírito Santo se você coloca Ele de lado e só chama para Ele quando você precisa. A outra pregação que eu tive, eu preguei mais de 1 hora, eu não conseguia parar de pregar, porque eu não sabia chegar no fim da pregação. Então eu não tinha experiência. Deus até vai permitir muitas das vezes a gente ir fazer aquilo que a gente pede, mas para nos mostrar que a gente ainda não está preparado. Eu não estava preparado para aquilo ali. E fui aprendendo aos poucos. Nós podemos aprender com um gesto pequeno. Quem aqui já viu aquele filme Karate Kid? Tem o antigo e tem o novo. Como é que aquele homem, aquele mestre ensina a arte da luta, do karatê para o seu pupilo? Por acaso ele pega, bota o tatame lá e eles vão lutar ali? Não. No filme novo, agora que tem, bota o casaco, tira casaco, pega casaco. É assim. No filme antigo vai pintar aquela cerca, que ele tinha que ficar assim, não é assim, é assim. E eles ficavam chateados com aquilo ali, porque o que eles queriam aprender, na verdade, era lutar karatê para se proteger dos seus inimigos. Só que aqueles homens ali, que ensinavam ali, aqueles meninos, não estavam ensinando eles baterem no seu inimigo, mas sim se defender, mas ensinando, no mínimo, é no mínimo detalhe. É no mínimo que Deus te ensina e te capacita. É somente você pegar e prestar atenção. Ouve a voz do Senhor. Peça a Deus que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. Saul era bonito, era o mais bonito, era o mais alto, era o que todo mundo olhava ali, era o que estava melhor para ser rei. Tá, Deus pegou, botou Saul como rei, porque o povo foi pedir, mas no meio do caminho, Saul se perdeu. Mas pastor, Davi também pecou. Mas Davi era considerado homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que Davi era considerado homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia daquilo que ele fazia errado.
Uma das coisas que Davi aprendeu é muitas das vezes, principalmente quando estamos errados, é não questionar. É não questionar. E sim assumir os nossos erros. Senhor, eu pequei. Pode me tirar o reino. Tira tudo que tem de mim. Só não tira a tua presença. A tua presença tem que permanecer na nossa vida. Quando nós errarmos, seja o tamanho do erro que a gente considere sendo grande ou pequeno, que a gente se arrependa. Davi vai nos mostrar, Deus vai nos mostrar através da vida de Davi, que ele teve vários erros. Ele adulterou com a mulher do seu valente, seu amigo. Mandou matar o seu amigo. É um erro que, se a gente for ver, nossa, que erro grande. E ele se arrependeu daquilo ali. Não pecou mais daquela forma. E se a gente for considerar pequeno, ele manda contar o povo sem Deus ter mandado contar. E com isso ele traz uma praga para dentro da cidade, para dentro de Israel. Se a gente for olhar, fala, poxa, mas ele só contou o povo, é algo pequeno. É algo pequeno aos nossos olhos. Mas levou muitas vidas, ceifaram muitas vidas. Às vezes a gente está pensando que é uma coisinha boba, uma coisinha à toa, mas está pegando muita vida aí fora. Se arrependa, se prepare, seja que nem Davi. Vamos nos preparar. A gente tem visto muitos irmãos que a gente olhava e falava assim, nossa, esse irmão tinha futuro dentro da casa de Deus. E hoje está aí fora, entregue às drogas, entregue às bebidas. Mas sabe por quê? Porque faltou uma coisa também. Falta muitas das vezes para a gente a espera. Samuel chega até Davi, que tinha aproximadamente 15 anos de idade, unge como rei, e Davi vai para onde? Vai para o trono? Davi não foi para o trono. Davi voltou para cuidar das ovelhas do seu pai. Como que a gente sabe? Porque quando o Davi vai até o exército para levar alimento para os seus irmãos, o pai chama ele onde ele está com as ovelhas. Meu filho, leva os alimentos para o seu irmão. Davi poderia ter muito bem ter falado, pai, primeiro, eu já não era para cuidar mais de ovelha e estou cuidando. Segundo, agora você quer me fazer de boy, de office boy? Quer me fazer de iFood? Fazer garoto de entrega? Pai, a gente tem servos. Por que eu não mando os nossos servos entregar esse alimento para o nosso irmão? Mas não, Davi era paciente, observador. Às vezes, as pessoas vão chegar para você e vai pedir algo, e você vai falar assim, não tenho tempo. E é ali que a bênção que você estava esperando vai ficar. É ali. Por quê? Porque você achou que, eu estou sem tempo, eu não vou lá fazer. Eu estou chateado, eu não quero saber. Poxa, mas a minha função não é essa. A minha função é outra. Certa vez um patrão que eu tive, ele me perguntou por que eu nunca ficava chateado quando ele me pedia para fazer algo para ele que não fosse em função do trabalho. Eu comecei como contínuo, depois virei ajudante da tesouraria. Mas quando ele precisava que comprasse alguma coisa para ele me pedia que eu fosse. E às vezes já tinha até passado o meu horário, ele, não, Roberto, deixa para lá, deixa para amanhã. E eu falava, não, deixa que eu vou lá e compro para o senhor. E ele falou, por que você nunca reclama? Porque eu falei para ele, quando Davi foi abençoado, ele não estava em casa igual os seus irmãos. Ele estava lá no campo trabalhando. Então, se você quer ser abençoado, trabalhe. Você quer ser capacitado por Deus, se prepare. Temos que nos preparar todo dia, estar ligado ao nosso redor todo dia, com tudo aquilo que nos aparece. Não adianta eu chegar e falar assim, Senhor, eu quero sair com um grupo de evangelismo para evangelizar, se quando Deus bota alguém no seu trabalho, na sua escola, precisando ouvir a palavra de Deus, mas porque você não está na presença do seu pastor, da sua igreja, e você não fala nada para ele.
O evangelismo, muitas das vezes, Deus não vai te usar para subir a favela, a boca de fumo, para evangelizar aquela pessoa que está lá. Mas às vezes vai te levar para evangelizar a pessoa que está dentro do seu trabalho, na sua escola, dentro de casa. Quantas vezes as pessoas que estão dentro de casa estão precisando? A pessoa nunca ouviu falar de Deus. Às vezes é um primo seu, um irmão. Às vezes é um amigo. Não porque o diácono Leandro é meu amigo a beça, mas toda vez que ele precisa para perguntar, saber de Deus como Deus é, eu não falo para ele, porque o pastor Wellington não está presente para ver eu evangelizando para ele. Davi, ele fazia tudo no secreto. Era no secreto. Quando ele começava a cuidar das ovelhas, antes de ir dormir, de ficar ali, ele estava orando. Ele estava fazendo alguns hinos, alguns salmos foram feitos enquanto Davi estava no campo. E acredito eu que de repente Davi não estava ali sozinho. Deveria ter alguém com ele, porque para alguém saber, não somente ele, que ele enfrentou urso e leão, é porque tinha alguém ali com ele. Às vezes tinha um servo da casa do pai dele, só que Davi era o que liderava aquelas ovelhas, porque eu creio que o pai dele jamais mandaria um menino na idade aproximadamente de 15 anos para ir para o campo, pastorear as ovelhas sozinho. A palavra de Deus não vai falar com quem ele estava, mas a gente pode conjecturar isso, porque quando Davi sai de lá e vai para Saul, quem ficou com as ovelhas para tocar para Saul? Tinha que ter alguém. Então ele tinha alguém de confiança, porque Davi também não ia deixar qualquer um com aquelas ovelhas. Então, que a gente venha se preparar todos os dias. Quando o papai fala para a gente assim, ó, você não está no quarto, porque não apaga a luz. Parede, não vê televisão. É um aprendizado que nós vamos ter. Isso pode te ajudar no emprego amanhã, quando você for fazer a entrevista. Ah, pastor, mas isso é bobeira, é coisa de pai, coisa de mãe, é chato. Mas te ensina para a vida. Te ensina para a vida. Quantos às vezes nem conheceram o pai, nem a mãe, ou nem tem mais eles aqui, e gostaria ainda de ver o pai ou a mãe pegando no seu pé? Como? Muitos aqui deveriam querer isso, porque é bom. É isso que Deus faz conosco. Quando a gente vai para o caminho que não é para ir, Ele pega no nosso pé, Ele fala conosco, não vai por aí, e nós sabemos disso. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, Ele envia pessoas, Ele mostra, Ele dá sinais dos caminhos que não é para a gente pegar. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês aqui, outro dia eu até falei isso lá na classe de discipulado. Algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido falar, que Deus capacita, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas quando as pessoas falam isso, a gente falou ali, né, Luiz, diácono Luiz, que a gente fica, né, pastor Wellington, triste, porque parece que aquela pessoa que não faz nada, só senta e fica ali, sentado, não trabalha, não lê, não faz nada, é ela que vai ser capacitada. Não, nós temos que saber falar essa palavra. Deus, Ele não pega qualquer um. Deus, Ele pegou Davi, que é um escolhido dele, mas só o capacitou porque ele estava preparado. Porque se ele não tivesse preparado, ele não seria ungido rei. Porque na verdade Davi, ele não estava preparado somente para ungir o papel de rei, agir no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Porque Davi orava. De repente, Deus não escolheu os seus irmãos, porque eles estavam até preparados.
para a guerra, para resolver os problemas do mundo, para resolver os problemas físicos. Mas quando chegasse no espiritual, quando eles fossem repreendidos, como Davi foi repreendido, será que eles estavam preparados? Será que eles buscavam a Deus ou eles só buscavam a glória? Porque infelizmente muitas pessoas só buscam a glória, não querem buscar a Deus. Isso aqui, o microfone, é para pregar, a gente não precisa só estar aqui no púlpito, está com o microfone na mão. Ah, pastor, você não gosta de estar no púlpito da tua igreja, da igreja que você frequenta, pregando a palavra? Claro que eu gosto. É gostoso, é bom, mas eu tenho que entender que a maior pregação não é somente aqui dentro, é lá fora. É lá fora. Nós temos uma grande seara lá fora. Se a igreja tem, a gente está aqui pregando para mais de 20 pessoas, 50, 100 pessoas, mas lá fora tem mais gente precisando. De repente Deus já realizou na tua vida aquilo que Ele te prometeu e você ainda não viu, e você está resmungando. Irmão, certa vez Deus falou para mim que eu ia pregar para um grupo de 1000 pessoas. Eu preguei numa vez eu preguei na nossa igreja ali na 4, tinha mais ou menos umas 60 pessoas. Aí eu fui pregar aqui numa igreja aqui perto do DPO, preguei 2 vezes. Na primeira vez tinha 20, na segunda tinha 5. E um dia eu cheguei eu fazia um trabalho numa rádio, e eu falei assim: Senhor, o Senhor falou que eu ia pregar uma vez para mais de 1000 pessoas. Está demorando, Senhor. O Senhor está fazendo a prestação? 60, 15, 20, assim, Senhor. E Deus só me respondeu o seguinte: você já fez isso. Aonde você está sentado agora? Estou numa rádio. Quantas pessoas você acha que está ouvindo a sua pregação? Na casa do pastor Wellington tem 3 pessoas. Se o pastor Wellington estivesse assistindo de casa a live, já tinham 3 pessoas. Na casa do pastor Jorge são 2 pessoas. Ele e a missionária Rita já tinha mais 2 pessoas. Quantas pessoas não estão aqui agora assistindo essa live? Ah, mas a gente olhou lá na live, só tinha 100 pessoas assistindo. Irmão, só tem 100 pessoas ligadas na live. Mas quantas pessoas tem dentro de casa? Sentado assistindo. Fora aquele irmão que às vezes bota na televisão e o som sai alto e o vizinho também está ouvindo a palavra do Senhor. Então, faça que nem Davi. Vai no secreto. Que quando você for no secreto, um dia, Deus te mostra. Deus mostra você para aqueles que têm que te ouvir. Deus te honra. Deus já tem te honrado no primeiro dia que Ele te fez a promessa. A gente pensa que não, mas já está honrando ali. No primeiro dia que Ele te fez a promessa, você já está sendo honrado. Você já viu que quando você fala assim para Deus: Deus, eu quero mais paciência. Eu quero ser uma pessoa paciente. Aparece um montão de coisa na sua vida para tentar tirar a sua paciência. É Deus te preparando. É Deus te preparando. Então, aceite o preparo de Deus. Não fique olhando: ah, não, isso eu não quero não. Ah, eu só vou pregar se for numa igreja grande. Ah, eu só vou evangelizar se o pastor Marcos for junto. Não, se o pastor Marcos não for, só for o pastor Daniel. Não, eu sei que o pastor Daniel é responsável pelo grupo de evangelismo, mas, o pastor Marcos é o pastor Marcos, né? Eu não vou dar aula para a escola bíblica, não. A escola bíblica não passa na live. Só o que passa na live é o culto. Irmãos, faça isso não. Primeiro, para a gente chegar aqui, a gente começa aqui. É de baixo para cima.
Certa vez eu peguei a mocidade de uma igreja em Tenente Jardim e disseram para mim assim: eu só vou te ajudar quando a mocidade estiver de pé. Eu falei, ótimo, porque é muito fácil a gente entrar enquanto tudo já está, a casa já está pronta. Eu peguei uma mocidade, não é para me vangloriar fora disso, mas só para deixar esse exemplo, uma mocidade que ninguém falava com ninguém. O primeiro encontro que nós fizemos foi para acabar esse racha nessa mocidade. Fizemos um congresso que ganhou várias almas. E não houve um milagre. Era para existir mais coisas ali, porque quem era para receber não deixou receber. Então, para terminar, finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus não vai, Ele vai pegar, Ele vai escolher, o escolhido de Deus. Sempre saiba, aquele que Deus escolhe e vai capacitar é aquele que se prepara para fazer a sua obra. Todos vocês são escolhidos. Todos nós temos promessa de Deus. Desde o início, desde o nosso nascimento. Quando a gente ainda vai ser gerado. Deus já tem um propósito na vida de cada ser humano. Não, é aquele que está lá na boca de fumo. Deus tem um propósito. Então por que ele foi para lá, para a boca de fumo? É para ele aprender, quando sair de lá, para ele aprender a evangelizar traficante? Não. Deus tem um propósito, mas também tem a permissão. Ele está lá porque Deus permitiu. Porque Deus falou para ele, você era para estar aqui, pregando a minha palavra. Porque quem capacita é Deus, não é o mundo lá. Não é o tráfico que vai capacitar uma pessoa para que daqui a um tempo ele venha evangelizar o traficante. Não é o botequim que vai evangelizar uma pessoa que para daqui a pouco tempo ele ir lá no botequim evangelizar aquele povo todo. Não, é Deus que vai te capacitar para isso. Então saiba que todos nós temos um propósito de Deus. Deus tem um propósito de Deus na vida de cada um. Mas pastor, eu conheci um rapaz que falaram que ele tinha um propósito, que Deus tinha um propósito na vida dele, ele entrou para o tráfico de droga, morreu, e cadê o propósito realizado na vida dele? Existem coisas na nossa vida que só vão se realizar se a gente permitir. Deus tem um propósito, mas a permissão de realizar na nossa vida é nossa. Não é minha, não é de Deus. Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito na vida do pastor Wellington. Mas se o pastor Wellington não quisesse estar aqui, ensinando, pregando, Deus não ia obrigá-lo. Deus não vai obrigar o pastor Jorge, não vai obrigar nenhum de vocês a estarem aqui na presença dele hoje. Estão aqui todos aqueles que ouviram a voz de Deus e falou, hoje eu preciso ouvir a palavra dele. Hoje eu preciso ouvir a voz dele. Porque com aquele sol que está ali fora, quem não gostaria de estar de repente numa piscina, numa praia? Mas vocês escolheram o melhor, que aí está hoje, na presença do Senhor. Piscina, praia, shopping, eu estou proibido de ir? Claro que não. Eu posso sair daqui agora, me arrumar com minha família e ir para a praia, ir para o shopping, ir para a piscina, passear, eu posso. Não estou dizendo que você tem que morar 24 horas na igreja. Então quer dizer que eu não posso deixar de um dia no culto, um domingo no culto e visitar minha mãe, minha família? Não, claro que não. Você tem que visitá-los. Porque se você quer ganhar aquele que ainda não está na presença de Deus, você tem que conquistá-los. Tem que mostrar que você é um servo realmente de Deus, um servo fiel. Então, que todos vocês, inclusive eu, que a gente venha aprender que aonde Deus nos colocou não é um lugar para nos envergonhar e nem descansar, mas é um lugar de preparo
para que a gente possa um dia chegar a ser capacitado por Ele. Eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus.